gente tem deixado de fazer. Se o cliente tem uma renda formal, informal, que eu consigo comprovar por extrato bancário, extrato de Uber, qualquer outra documentação que o cliente consiga trazer essa comprovação dessa renda informal, que foi muitas vezes desconsiderado pela Caixa Econômica ou até mesmo não apresentada lá na Caixa Econômica, vocês podem trazer essa informação para a gente. Ou seja, o cliente teve uma renda na Caixa de R$ 2.600, mas ele recebe, além desses 2.600, ele tem mais 1.500 porque ele roda de Uber e optou por não apresentar isso lá na Caixa por causa de subsídio, etc. Eu posso colocar essa renda para encash? Sim, e a gente vai fazer o comprometimento de renda em cima do total de informação que a gente tem, tá? Pode falar, Gabriel. Só para complementar isso aí da renda informal, outra coisa, gente, que é importante que a gente reparou aí no cadastramento de vocês é que a gente limita na Caixa a renda informal no 2.550. Então, às vezes, vocês estão apresentando a renda informal para encash ou para Caixa, mas também estão cadastrando pensando no 2.550 que a Caixa limita. A encash não tem esse limitador, né? A renda que ele tiver e que conseguir, obviamente, comprovar, a gente, né, vocês têm que cadastrar dessa forma na encash, tá? Isso mesmo. E aí a gente tem mais oportunidade porque a gente vai considerar uma renda melhor para esse cliente, tá? Eu vou entrar aqui dentro do Portal 360 porque a gente mudou as funcionalidades dele para uma pré-aprovação de crédito rápida, um cadastro mais simplificado, mas eu percebi que nem todo mundo está usando todas as possibilidades da ferramenta. Então, eu vou entrar nela aqui para mostrar para vocês como que ela funciona e todas as possibilidades que a gente tem dentro da ferramenta aqui, com esse motor de crédito, que ele traz uma pré-aprovação, ele traz um cadastro simplificado, ele traz uma jornada mais acelerada do que aquela primeira ferramenta que foi apresentada para vocês, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês, mas antes eu acho que tem uma pessoa com a mão levantada. O William está com a mão levantada. Pode falar, William. Bom dia. Bom dia. Por gentileza, o complemento de renda, né, a renda informal até 2.550. Quando a pessoa tem um holerite, carteira assinada e tudo abaixo desse 2.550, né? Eu, por exemplo, estou com uma cliente aqui que ganha R$ 1.800 por mês. Ok. Tem como fazer algum complemento para ela, para chegar a 2.550 ou até ultrapassar, ela tem que apresentar uma movimentação bancária? Porque falamos sobre renda informal, né? Quando a pessoa tem uma renda formal, mas um pouco baixa, teria como ajudar de alguma forma essa pessoa? Ou se ela tiver alguma outra renda, sim, né, William? A gente está falando aqui de clientes que às vezes possuem dois tipos de renda, a formal e a informal. Se ela tem só a renda formal e a renda dela é de fato 1.800 e ela não tem nenhuma outra forma de renda, a gente não vai ter melhoria. Mas, por exemplo, essa cliente que tem um trabalho de carteira assinada de 1.800, e aí a gente pega qual o perfil de pessoas que a gente pega aqui, que muitas vezes eu vejo que a gente não está aproveitando, tá? Eu dei o exemplo do Uber porque é o mais simples, mas, por exemplo, uma pessoa que ela trabalha, faz diária para complementar a renda dela, que ela faz um bolo para vender, que ela faz doce para vender, ela tem uma renda além dos 1.800. E se ela tiver essa renda, isso tiver nos extratos dela como entrada de recurso e essa entrada é recorrente, aí a gente tem como auxiliar, né? Aí você tem que ver essa situação da cliente. Ela tem outras coisas que ela poderia auxiliar, ela tem uma outra pessoa na família que pode fazer uma composição de renda familiar, e aí a gente precisa fazer esse processo aí acontecer de uma forma que a gente consiga agregar esse valor para ele. E aí você falou, a renda informal de até 2.500, isso é caixa. A encash não vai limitar a 2.500. Se ele tem como comprovar uma renda informal de R$ 7.000, eu vou considerar R$ 7.000.
Eu não vou limitar igual a Caixa Econômica limita a 2.500. A Caixa Econômica, independente do que o cliente tem de movimentação nos extratos dela, ela tem uma partida de segurança de crédito onde ela vai fazer essa limitação. Na Encash, não, tá? Então, a gente vai fazer esse processo de uma forma onde a gente avalie, de fato, toda a renda do cliente, ok? Ok, muito obrigado. Por nada. Tinha uma outra pessoa com a mão levantada. A dúvida foi esclarecida? Oi, Priscila. Era Oi, eu, a Dai, Dai. tudo bem? Tudo bem, bom dia. Bom dia. Eu fiz uma coisa ontem de uma cliente. O que que acontece? Ela conseguiu incluir o FGTS dela na aprovação, que ela não estava conseguindo autorizar. Aí eu cancelei a proposta que estava aprovada e mandei novamente aprovar, porque o pró-soluto diminuiu. Acredito que Aham. aprova, né? Porque continua sempre dentro do mesmo valor. Sim, Então só e vai aí, diminuir, Dai, né? só vai diminuir. Quando você tiver situações para reduzir, nem precisa cancelar. Me chama que eu edito ela para você. Para menor, eu tenho acesso à edição, tá? Mas aí agora vai seguir Ah, não, certinho. Qualquer perfeito. dificuldade que você tiver, você me fala, tá bom? Tá. É porque ela me mandou o comprovante ontem que ela conseguiu autorizar muito tarde. Aí Entendi. era o quê? Devia ser umas 11 horas da noite, na hora que eu estava mexendo no processo dela. Aí eu falei, não, não tem, não tem nem como, é mais fácil cancelar e colocar a documentação. Tá bom, combinado. Vamos lá então, pessoal. Vou seguir aqui, aí tendo dúvidas, vocês vão me falar, tá? Eu vou entrar aqui, ó. Estou no ambiente de produção de vocês, onde vocês têm a seguinte visualização aí. Vocês têm três visualizações. Vocês têm o simulador, a listagem de simulações feitas e a listagem de proposta. Pri, qual a diferença de simulação e de proposta? Simulação foi onde eu coloquei só a informação de renda ali do cliente e o telefone de contato dele. Quando eu insiro o Olerite, ele vira uma proposta. E aí eu quero explicar para vocês todas as condições que a gente tem aqui para que vocês consigam trabalhar de uma forma mais dinâmica, tá? Vamos supor que eu estou fazendo aqui um pedido de pró-soluto de 30 mil. E aí eu já vou simular aqui em 72 parcelas, tá? Primeira dica que eu quero dar para vocês aqui com relação a essa primeira tela. Vocês aqui nessa tela, vocês já têm o valor de parcela do cliente. Então, vocês precisam entender, essa parcela está com a correção de juros, está com a correção de 1,45. Então, vocês não podem, de forma alguma, comparar uma parcela de vocês sem juros com uma parcela de juros de cash. O cliente, ele não conhece a parcela de vocês. Vocês são vendedores e vendem a parcela para o cliente. A avaliação que vocês precisam fazer e que todas as outras construtoras fazem é 693 cabe na renda do cliente? 693 cabe numa renda de 1.800? Muito difícil. A pessoa já tem uma parcela caixa, ela tem a despesa da moradia dela atual, ela tem alimentação, ela tem uma vida ali. Então, a gente precisa entender se isso cabe ou não. Então, é uma avaliação que a gente já pode fazer desde a primeira simulação para a gente entender como vai se comportar isso com o cliente. E eu quero muito que vocês aprendam a não comparar, que eu vejo que existe uma comparação de forma incisiva em coisas que são diferentes. Ah, mas é porque a parcela do cliente, quando no início aqui na Inc, ela vai ficar assim, mas e depois? Depois esse cliente vai pagar quanto? Ah, não, Priscila, mas depois ele vai ter melhoria. Quando que esse cliente vai ter melhoria? Não existe perspectivas de melhorias de renda de forma, de forma brusca, de uma forma rápida, igual vocês colocam. Então, acho que aqui aí é um trabalho muito, sei que o Rogério está aqui, do Rogério com um time de entender como funciona. Eu, minha vida toda, trabalhei na área de vendas e eu sempre vendi o que era me colocado.
né? Então, se a gente tem um produto da Enquete, se a Inc precisa que esse produto tracione com vocês, que não vai ser para 100% das vendas, mas para aquelas vendas que cabem no processo para o cliente, a gente precisa aprender que a regra do jogo é essa parcela. E essa parcela está com juros, a Enquete não informa parcela sem juros, porque a gente entende que informar parcela sem juros, e a gente já viveu isso na pele há uns anos atrás com o concorrente de vocês, de cliente e até para mídia, para falar que a gente estava enganando eles. E eu sei que vocês sofrem com esse pós-venda também. Então, a gente tem a informação da parcela aqui com juros e a gente não pode comparar com uma parcela sem juros. Agora, tem processo que vai ficar mais caro mesmo? Tem, aí vai estar dentro da regra que vocês vão entender aqui, que nem todo cliente vai entrar aqui para um processo da Enquete, tá? Então, quando vocês chegam aqui é um outro ponto que eu quero colocar para vocês. Quando vocês vão cadastrar a pré-proposta de vocês aqui, que vocês vão precisar apenas de 3 dados: CPF, celular, renda. Qual é o tipo, né? Qual é o tipo de vínculo que esse cliente tem? Se ele é CLT, se ele é autônomo. Se ele é CLT e autônomo, eu vou cadastrar como outros e cadastrar o empreendimento aqui de interesse para o cliente. Alguns pontos importantes que eu quero colocar aqui. Primeiro é renda. A renda aqui não precisa ser a renda que está lá no CV, que foi comprovada pela Caixa. Aqui você pode inserir a renda fixa mais a renda informal, que são os exemplos que eu estava dando aqui, que o Gabriel reforçou. Então, o cliente ele tem um trabalho fixo de salário de 2.500, mas ele tem uma renda informal que ele consegue pelo menos mais R$ 1.000 por mês, fazendo outras coisas. Então, eu posso colocar uma renda de 3.500? Pode. Só que a gente precisa comprovar ele. Como que eu vou comprovar essa renda? Com o contra-cheque, o lerite dele, mais os extratos bancários, né? Dos 3 últimos meses, para a gente entender a recorrência. O contra-cheque mais o imposto de renda, porque lá no imposto de renda ele colocou essa renda. Então, a gente precisa trabalhar com essas informações e a gente pode agregar essa informação aí, tá? Então, aqui o primeiro ponto, a primeira dica que eu preciso passar para vocês é essa dica da renda. Outra dica que eu quero passar para vocês. Quando vocês aqui, eu entrei lá na telinha da simulação, tá? Aqui são as simulações. A simulação é diferente da proposta. Pri, qual a diferença de simulação para a proposta? A diferença é que na proposta você incluiu o comprovante de renda. Na simulação você ainda não incluiu. Então, aqui a gente vai ter todas as informações aqui do retorno do crédito dos clientes que vocês forem passar, com as informações do que o nosso motor de crédito fez de leitura aqui, trazendo a informação aqui do que esse cliente tem de capacidade, tá? Então, toda vez que vocês têm aqui uma proposta pré-aprovada, que está assim, ó, parabéns, a seguinte proposta de crédito foi pré-aprovada para o seu cliente. Significa que, se você comprovar a renda que foi informada aqui nessa proposta, através do comprovante de renda que você vai inserir aqui, ao continuar essa proposta, você vai seguir com essa proposta normalmente, sem nenhum tipo de dificuldade. Agora, quando você tem uma contraproposta, ou seja, eu pedi um valor e não foi aprovado o crédito todo. Foi aprovado aqui, eu pedi 57 e foi aprovado 43. Pri, se eu continuar aqui e inserir os comprovantes, pode ser que essa proposta melhore? Não, ela não melhora. A etapa seguinte ao comprovar a renda, ela é uma etapa apenas de confirmação de renda. Lá o crédito não vai fazer uma nova avaliação da sua proposta. A sua proposta, ela precisa nascer com as informações certas. E o que é nascer? Poxa, se eu acredito que esse cliente ele tem uma renda maior, se eu tenho essa informação, lá no cadastro da proposta a gente precisa colocar essa informação. Então, é importante que vocês saibam também, porque muitas pessoas têm confundido, achando que
Ao inserir lá a informação, a gente vai poder melhorar. Não vamos melhorar. Agora, se a gente pode melhorar, se de fato tiver mais renda, se você nascer lá com a renda correta desse cliente. Ah, Pri, eu tenho dificuldade aqui quando eu estou com a renda informal, como que eu faço essa leitura no extrato? Essa leitura, ela não é complexa, então a gente tem duas possibilidades. Primeiro é você olhar tudo que tem de entrada, que não seja o salário que você está comprovando com o Lerite, e que não seja entradas de mesma titularidade, né? Às vezes a pessoa tem lá vários depósitos em nome dela mesmo, isso não é considerado como renda. Mas se ela tem a entrada em nome de terceiros, isso vai ser considerado como renda para ela. Uma outra dica, eu sei que muitos de vocês já utilizam aí todas as inteligências artificiais ao favor de vocês. Quando vocês jogam no chat GPT, anexa um extrato bancário e pede para ele fazer a leitura de renda, desconsiderando a entrada de mesma titularidade, ele traz para você toda a leitura daquele Olerite. Então, caso vocês, né, tenham qualquer dificuldade, vocês podem utilizar ali também para poder mostrar para vocês como que esse processo pode acontecer ali dentro dessa proposta, tá? Então, aqui, pessoal, na simulação, o que está acontecendo muito também? O pessoal faz a simulação e vai fazendo várias simulações aqui com as mesmas informações. Para vocês terem ideia, no mês de fevereiro, vocês subiram 65 simulações para mim, e essas 65 correspondiam apenas a 11 CPFs diferentes. Ou seja, todos os outros eram informações repetidas que vocês foram colocando. Então, quando vocês quiserem consultar uma proposta, basta digitar o CPF dele aqui que vocês vão saber como que ficou a simulação. A não ser que vocês precisam subir a simulação com informações diferentes, né? Mas tanto com o CPF quanto com o número da proposta, vocês, da pré-avaliação, vocês conseguem chegar aqui às informações desse cliente, tá? Então, vocês conseguem ver a informação, não precisa ficar subindo de forma repetitiva. Eu tive usuário, por exemplo, que subiu 25 vezes o mesmo CPF com a mesma informação. Isso só está gerando custo para a Encash, porque a gente vai retornar a mesma coisa, Então, vocês, nessa tela de simulações, qualquer proposta que tiver aqui condicionada, contraproposta ou aprovada, vocês conseguem seguir por ela mesmo. Então, essa contraproposta, aprovou 21 mil para o cliente, eu consigo seguir? É só eu continuar aqui, que aí eu vou incluir os comprovantes de renda, tá? Então, fica aí como uma próxima dica para vocês, que é uma coisa que a gente precisa avaliar. E aí, eu já falei na tela anterior, quando a gente entra aqui na tela de propostas, nessas propostas que são geradas, o crédito vai fazer a validação da documentação, ele não vai melhorar a proposta de vocês, ele vai retornar dentro do que você colocou ali, entendendo, poxa, a renda que você colocou, ela está comprovada em documentação ou não. Isso é a única etapa que a gente faz aqui nesse processo, tá? Outro ponto importante aqui, quando vocês vêm para essa esteira aqui, essa esteira que a gente está falando de status que a gente tem aqui, toda vez que uma proposta ela está como aprovada, que significa que a gente comprovou a renda e que aquele valor está disponível para a gente seguir, nós da Encash vamos fazer contato com o cliente. E vocês aí da área comercial já podem fazer instrução para o cliente baixar o aplicativo da Encash. Vou dar um exemplo para vocês. Esse cliente aqui, ó, do dia 24 de fevereiro, até hoje ele não baixou o aplicativo da Encash. Se ele tivesse se cadastrado no aplicativo, ia estar informando aqui que ele já tinha feito o cadastro do aplicativo, já tinha iniciado o cadastro do app e que ele estaria num processo de onboard para a gente fazer o contato com ele e liberar a assinatura do contrato. Então, a gente também está com dificuldade de dar sequência à emissão do contrato desses clientes, porque a gente não tem tido a informação, o cliente não tem tido a informação que esse processo dele vai seguir pela Encash, que ele vai baixar o aplicativo e que a Encash é uma parceira que vai fazer o contato com ele. Então, esse cliente, ele precisa concluir o processo com a gente para que a gente integralize essa proposta. Então, é importante
importante que vocês conheçam essa etapa. Isso é importante dentro do nosso processo. Eu preciso que o cliente baixe o aplicativo da Encash. Dentro do material que vocês vão receber e com o link que vocês vão preencher para mim, nós vamos passar informações também, caso vocês não conheçam como esse processo funciona, como que tem essa informação, como ele vai acontecer. Mas essa etapa aqui de esteira, ó, o cliente passa por todas essas etapas. Ele vai passar por uma análise de documentação, que é a análise apenas do contra-cheque. A proposta dele vai ser aprovada. A partir do momento que a proposta for aprovada, ele precisa se cadastrar no app e nós, da Encash, vamos fazer um onboard dele. Depois vai ter a assinatura dele, do avalista, se tiver avalista, para ser emitido esse pré-contrato da Encash. Então, essa esteirinha aqui de vocês também, ela precisa seguir. Não significa que que aprovou a proposta, que está tudo certo, não tem mais nada, porque tem as etapas do cliente. Então, a gente precisa trabalhar nessas etapas aqui também, tá bom? Então, eu preciso que vocês tenham atenção nessa etapa também, para a gente conseguir trabalhar de uma forma mais transparente. Eu vou parar aqui um minutinho e queria saber se vocês têm dúvidas até agora, se todo mundo tinha a ideia de como o sistema funciona, que a gente tem a parte de simulação, a parte de proposta efetiva, se tem alguma dúvida aqui sistêmica que eu possa ajudar vocês. O Tony estava com a mão levantada, Tony. Bom dia, uma observação que eu vi aí a repetição de mesmo CPF aí no sistema. Às vezes o que o autor, né? Tá me ouvindo? Que parece que caiu. Não, tá falhando, Falhou. Tony, assim. Tá falhando. E agora, voltou? Voltou. Como você mostrou aí, tem muita gente usando os mesmos dados, né? Repetindo várias vezes. E às vezes está repetindo o mesmo CPF, querendo simulação diferente, que é de outro cliente. Então vai ter um resultado ruim se esse cliente já teve um resultado ruim, né? Porque vocês vão pegar o CPF desse cara para fazer a primeira pesquisa. Então tem que tomar muito cuidado com isso também. Às vezes é para outro cliente, mas usando o mesmo CPF. Aí vai ficar uma situação ruim, porque cada CPF tem seu rate, sua análise de Serasa, sua análise de Bacen, né? E isso compõe a renda ali, o valor de renda o valor de crédito que a gente vai aprovar. Então, Tony, isso é muito importante. Se é outro cliente, tem que nascer com o CPF de outro cliente, porque o CPF é fator fundamental da análise de crédito, tá bom? Isso aí. Jéssica Purig tem uma dúvida. Pode falar, Jéssica. A minha dúvida, Priscila, é o seguinte: se eu subo com um cliente e aí ele resolve não seguir comigo, vai para outro coordenador, então não trava o CPF, correto? Não trava. Não tem essa trava mais. Se ele vai seguir com outra pessoa, a outra pessoa vai conseguir fazer aqui. Qual que vai ser a diferença? Quando a gente for formalizar essa proposta, lá no CV a gente vai saber qual é a proposta que deu seguimento, né? E aí a gente vai seguir com essa proposta que está ativa lá dentro do CV, entendeu? Perfeito, obrigada. Por nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Eu vou voltar para a apresentação aqui, que aí eu quero trazer alguns pontos importantes para vocês, aqui com relação ao... Alguém falou alguma coisa? É dúvida? Acho que o microfone ficou aberto. Eu vou procurar quem então é que vou fechar, para você, desculpa. Tá bom, obrigada. Vou compartilhar com vocês aqui de novo, para a gente reforçar aqui alguns pontos que eu coloquei ali no sistema para vocês, tá? Beleza, então a gente falou da esteira aqui, né? Essa esteira é bom vocês conhecerem ela, né? Que ela funciona no material que a Thais vai disponibilizar para vocês, vai estar tudo certinho lá para vocês verem. Mas eu queria reforçar aqui quais são as práticas que, de fato, vão acelerar a conclusão da venda, tá? Para que aquele cliente não fique parado ali na esteira e a gente não faça esse processo de forma errônea, tá? Então,
vocês que estão junto com o cliente, né, orientar ele a baixar o app, porque ele vai ajudar a gente no processo. Da hora que a gente fizer o contato com ele, ele só assinar o pré-contrato dele. Sempre informar para o cliente que existe a Encash, né, que existe uma terceira fazendo esse financiamento para ele, senão ele fica com medo, né, ele fica na dúvida se é aquilo ali mesmo e a gente pode trabalhar isso de forma diferente. E sempre certificar que o contato do cliente está certinho lá. Se vocês cadastram o telefone de contato errado para mim, eu tenho maior dificuldade de falar com esse cliente, principalmente se ele não tem o app cadastrado. Se ele cadastra o app, menos mal, porque aí eu vou ir para o telefone que ele baixou o app. Mas se ele não tiver baixado o app e eu precisar entrar em contato com ele, é muito importante que eu faça de um telefone que esteja corretamente preenchido, tá? Algumas dicas importantes aqui que eu preciso reforçar com vocês. Vou falar de novo da renda informal, porque eu vejo que vocês não estão trabalhando esse processo. Então, a Encash sempre vai considerar a renda total, formal e informal do seu cliente. A renda informal, ela não tem limitação. Eu não estou limitada aos 2.500 que a Caixa coloca como renda informal. Como que eu posso comprovar a renda informal? Extrato bancário, extrato de Uber, declaração de imposto de renda, qualquer outro tipo de documento que vá comprovar movimentação recorrente. Nós colocamos até uma dica aqui, ó, a gente consegue aí, estou com dificuldade de ler extrato bancário, coloca lá no chat ou qualquer outro IA que ela consegue fazer essa leitura para você e você vai entender de fato qual que é a renda desse cliente, tá? O crédito liberado após o envio da proposta, quando eu envio os comprovantes, ele pode melhorar? Ele não melhora. A validação de documentação, ela vai só confirmar a simulação enviada. Ou seja, o que eu inseri de informação, se eu inserir que ele tem uma renda de R$ 3.000, eu vou pegar os comprovantes de renda e falar, beleza, ele de fato tem R$ 3.000. Se eu identificar que ele tem R$ 4.000 de renda, eu não vou fazer uma melhoria nessa proposta. Então, se vocês tiverem qual o combinado que a gente vai fazer aqui? Pri, eu estou com dificuldade de saber qual renda eu posso considerar para esse cliente. Vocês vão me chamar, vão chamar o Gabriel, lá, o Guilherme lá do meu time, que é o consultor de negócios que vai estar junto com vocês atuando nesse processo. E vou falar, Pri, eu estou com esse cliente aqui, me ajuda a entender qual renda eu posso colocar dele. E a gente vai fazer isso com vocês, mas a gente vai aprender a fazer isso de uma forma melhor para que vocês não fiquem com expectativas pós-processo. No processo anterior, o crédito fazia toda uma avaliação e depois retornava para vocês. Agora não, eles só vão validar renda. Então, é importante que a gente esteja bem alinhado com isso, tá? Então, esses são os pontos que a gente coloca aqui como pontos principais para a gente poder relembrar nesse processo. Aí, aqui, antes de eu passar para os números, eu queria mais uma vez destacar as pessoas que compraram a ideia e estão usando a Encash de uma forma positiva e que têm trazido os resultados os resultados que a gente tem, que hoje ainda é muito inferior ao que a gente tem de expectativa, ele tem sido impulsionado por essas pessoas. Então, a primeira dela é a Dai. Dai, você está brilhando conosco, sua participação conosco tem sido, assim, muito positiva, do seu entendimento, das dúvidas, o que você tem feito. Então, queria agradecer aí muito o seu empenho e tenho certeza que é uma alavanca aí para a gente conquistar próximos passos, tá? Então, parabéns aí por tudo que você tem feito conosco. E a Elisane, que também está, assim, brilhando conosco. As duas são responsáveis por praticamente todos os processos, talvez 85% do que foi feito até hoje foi feito pelas duas. Então, merecem destaque aqui, compraram a ideia, entendendo o porquê do produto, estão vencendo os obstáculos, a gente sabe que tem coisas ainda para a gente fazer, mas vocês duas, assim, ó, têm feito um trabalho muito positivo com relação à entrada do produto. Então, queria mais uma vez agradecer vocês duas e deixar vocês aqui como nosso destaque. Espero que no próximo mês a gente tenha outros destaques, outras pessoas, mas que vocês não deixem de produzir, porque a produção de vocês tem sido essencial aí para o nosso dia a dia. Tá bom? Muito obrigada aí às duas. Fala, Tony. É só para o Gabriel anotar aí R$ 500 para dar e para a Elisane no próximo Acelera, por favor, Gabriel.
Parabéns, viu, meninas? É isso que a gente Aí. precisa. Empenho. Valeu. Excelente, parabéns, viu, meninas? Vocês brilharam mesmo e é merecido o desempenho, o destaque de vocês aí. Muito obrigada às duas aí pelo comprometimento. E aí, pessoal, o que eu quero trazer aqui de informação para vocês, que é uma informação que eu trabalhei nela na última semana para conseguir entender assim, caramba, por que que não virou? Por que que a gente ainda não tem venda? Por que que o pessoal é tão resistente ao nosso produto ainda? Por que que eu tenho, por que que eu não tenho várias outras DAIs e Elis ali com a gente para a gente conseguir fazer esse processo acontecer? Então, a gente teve acesso aqui com vocês a 100% das vendas que vocês fizeram em janeiro e fevereiro, tá? Então, foram vendas que vocês fizeram independente da utilização da Encash. Foi o resultado da Inc. como construtora, o que foi feito, e aí nós rodamos 100% desses clientes no nosso motor de crédito para entender, esse cliente teria crédito aprovado na Encash ou não? Qual que seria a perspectiva? Se todos que tivessem o crédito aprovado na Encash tivessem percorrido pelo nosso processo, como que seria? Porque esses clientes, eles nem passaram pela nossa simulação, tá? São clientes que nem chegaram a simular. Então, nem dá para falar assim, ah, eu simulei, eu fiz, mas não aprovou para o cliente, ou eu fiz e o cliente não aceitou a parcela porque vocês não colocaram isso dentro do nosso sistema. Então, eu quero mostrar para vocês aqui esses números, tá? De toda venda que vocês fizeram no mês de janeiro e fevereiro, como que seria esse processo do crédito com a Encash? 22% de tudo que vocês venderam em janeiro estaria 100% aprovado com a Encash, sem necessidade de fiador, nem nenhuma outra situação. 18% do que vocês venderam em fevereiro estaria 100% aprovado com a Encash. A gente tem uma grande volumetria aqui de contraproposta, ou seja, de não aprovação do crédito integral solicitado. A Pri, aqui pode ser um problema? Não necessariamente, porque a gente percebeu também que esses clientes, a renda que eu tive acesso dele foi só a renda caixa. Então, a gente sabe que esse cliente, ele pode ser melhor aproveitado se houver uma renda informal. Então, pode ser que coisas que ficaram aqui na contraproposta, que faltou pouco para a gente fechar a negociação, pularia aqui para o aprovado, tá? E 30% em média aqui, 31% foi de fato negado, são clientes que não teriam crédito com a Encash, a gente não ia viabilizar isso. Uma vez eu ouvi de um comercial de vocês em uma outra reunião a seguinte afirmação: ah, mas o nosso cliente ele tem a renda baixa e a Encash precisa fazer a aprovação, porque vocês precisam aprovar o que nós não aprovamos na Inc. Esse não é o objetivo do projeto, tá, pessoal? A Encash, ela tem toda uma responsabilidade sobre esse crédito que está sendo liberado. Existe um fundo, um FDIC, que está liberando recurso financeiro e a gente precisa liberar recurso com saúde financeira. Eu não posso superendividar o cliente, eu não posso colocar parcela que esse cliente não dá conta de pagar, porque aí lá na frente eu vou ter problema de inadimplência, eu não vou conseguir mais fundo, porque se eu faço um fundo onde a inadimplência fica lá em cima, eu não consigo mais captar recurso, assim como hoje eu tenho 25 milhões disponível para vocês, para a gente fazer esses investimentos, eu começo a barrar isso dentro do sistema. Então, a Encash, ela não tem obrigação de liberação de crédito. A Encash é uma parceira que vai trazer crédito sadio e que vai comprar uma carteira de vocês para a gente trabalhar dentro dos riscos que são previstos. Ah, Pri, a sua operação prevê inadimplência de zero? De forma alguma, pelo contrário. A inadimplência prevista é bem elevada, só que a gente precisa liberar créditos de forma consciente, tá? Então, não façam afirmações de situações que não são verdadeiras dentro do processo que a gente tem aqui dentro. Então, qual a avaliação final que a gente chega aqui, pessoal? Desse percentual aqui, ó, esses 22%, esses 18% aprovado, o que vocês, como time comercial, e aí eu estou chamando para o time comercial, porque isso aqui só depende de vocês, deixaram de fazer?
Total de aprovações que a gente teria desses 22% e desses 18%. Em janeiro, eu estou falando que eu conseguiria liberar 1.198.000 de recurso. Em fevereiro, eu conseguiria liberar aqui 865 mil de recurso. Quanto de fato a Encash liberou de recurso para a Inc? No mês de janeiro, 67 mil. No mês de fevereiro, 229 mil. Ou seja, o que isso aqui traz de informação para a gente? Isso aqui traz de informação que em 2 meses a Inc deixou de ter no seu fluxo de caixa 1.700.000 que poderia ter sido fluxo de caixa de repasse à vista da Encash para esse produto. Estou falando aqui de valores brutos, tá? Porque senão a gente entra em conta financeira, de deságio, etc. Mas que no final a gente vai chegar a um recurso muito expressivo, tá? Então a gente está falando que em 2 meses, aí eu já vou te dar a palavra, tá, Gabriel? Em 2 meses, a gente deixou de capitalizar a Inc em praticamente 1.700.000, aqui eu estou arredondando aqui, batendo o olho no número, mas a gente deixou de ter aí um valor dentro do caixa da companhia para acelerar a obra, para fazer mais empreendimento, para comprar mais loteamento, porque a gente não utilizou, a gente deixou isso aqui, eu nem fiz simulação desse cliente para fazer a venda pela Encash, tá? Pode falar, Gabriel. Eu só ia ilustrar que esse valor é praticamente o que a gente paga de comissão por mês. Então, assim, também são oportunidades até de recebimento do próprio comercial. Então, é um valor realmente muito importante para a gente. E daí uma informação também que eu não coloquei aqui, que depois a gente pode acrescentar, Gabriel. Quanto, aqui eu estou falando para a empresa, né? Aí depois eu vou acrescentar aqui quanto que vocês deixaram de receber de comissão impulsionada, né? Quantos contratos são? E nesse volume de contratos, o que vocês teriam a mais de comissão a ter feito pela Encash? E aí vocês vão ver que vocês estão deixando de beneficiar o processo da construtora e de se auto-beneficiar. Porque se você recebe R$ 700 a mais dentro de uma venda em cash, todas essas vendas aqui que vocês deixaram de fazer, vocês também deixaram de receber essa comissão. Fizeram pela Inc, não seguiram o processo pelo Encash, tá? Então, aqui é uma reflexão muito importante que eu queria finalizar aqui o meu momento com vocês, que é da utilização do nosso potencial. Então, no mês de janeiro, vocês utilizaram aí, né? Nós tivemos aí 6% de utilização da Encash. No mês de fevereiro, melhorou? Melhorou, mas 27% do total do recurso que vocês tiveram aí, do total de recursos que a gente tinha disponível foi utilizado. Mas, galera, isso aqui é para ser 100, né? A parcela está muito pequenininha. Ah, Priscila, saiu de 6 para 27. Poxa, que crescimento. Mas, cara, isso aqui é uma meta de 100. Então, 27% de 100 é muito ruim ainda, né? A gente está muito distante do que a gente precisa. Então, você utilizando a Encash, você ganha comissionamento. A Inc tem suas vantagens e ela é importante para ela como construtora trazer isso. E a gente tem muito mais espaço para crescer. Vocês do time comercial são peças fundamentais para isso. Quem vende o meu produto para o cliente são vocês. O meu produto ele já está desenhado, ele é um produto de prateleira. Eu não vou alterar a taxa, eu não vou alterar a parcela, eu não vou alterar a forma de composição. Ele é o produto que está para ser vendido. Agora, nós, como bons vendedores que somos, sabemos como vender esse produto, desde que a gente utilize. Uma vez que vocês nem sobem uma simulação para mim e que vocês têm esses clientes aí todos parados na carteira de vocês, significa de fato que a gente não tem ainda a maturidade ou o interesse de fazer esse processo. Por que a gente tem hoje 2 pessoas que estão fazendo isso muito bem? Porque entenderam e estão comprando a regra do jogo atual. Então, é importante a gente trabalhar isso. A gente vai estar aqui à disposição de vocês para a gente conseguir trabalhar com argumentos legais. Tem situações que a gente pode identificar oportunidade. Eu tive situações aí de
de pessoas que me acionaram e falam assim, Pri, eu acho que isso aqui está errado. E eu fui lá, está errado mesmo. O valor do imóvel está errado aqui no meu sistema. Vamos corrigir, vai ser aprovado o crédito, vamos fazer. Mas vocês precisam ter interesse para isso. Então, eu conto muito com vocês nesse mês de março, que a gente faça uma virada de chave, que a gente não consuma ainda 100%, ok, mas que a gente vai consumir muito mais do que a gente tem aqui para frente para a gente fazer, tá? E eu espero que a gente possa fazer esse trabalho aí a quatro mãos, porque a gente vai ter aí a INC com fluxo, previsibilidade, a gente vai trazer mais eficiência para o processo de vocês, a gente vai trazer mais dinheiro para as duas pontas, para vocês com comissão, para a INC como fluxo de caixa, e eu tenho certeza que a gente pode contribuir muito mais do que a gente contribuiu até o momento, tá? Então, eu pedi o Gabriel esse espaço aqui para falar com vocês. A Encash traz vantagens para a construtora e traz vantagem para vocês também. Para a construtora e para vocês, a gente vai trazer um ciclo acelerado de venda, se ele acontecer com todas as dicas que eu passei, a gente vai melhorar os fluxos de caixa da empresa, porque a gente vai antecipar esse recebível, a gente vai diluir esse risco de carteira, porque para a INC o risco da carteira em cash é zero, porque praticamente zero, porque se o cliente está inadimplente, ele é uma responsabilidade minha, ele não está devendo a INC, ele está devendo a Encash. E a gente traz também todo um processo aí de financeiro, né? Tanto do crédito quanto da cobrança, muito mais eficiente do que a gente tem hoje. Então, esses eram os pontos que eu queria trazer para vocês. Eu vou deixar compartilhada essa tela aqui, apesar que eu vou abrir aqui agora para dúvidas, para o Gabriel, para o Rogério, para a Laura, para quem quiser passar aqui algumas informações, trazerem. Preencham, por favor, o check-in, seja pelo QR Code, seja pelo o link que a Thaís colocou no chat para vocês receberem informações e manter uma linha de contato mais ativa conosco nesse processo, tá? E aí eu queria abrir para dúvidas aqui. Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer colocar algo diferente do que eu coloquei aqui para vocês? E aí, Gabriel e Rogério também, se quiserem contribuir com algo, vamos dar uma discutida aqui para a gente conseguir tirar a dúvida da galera. Nenhuma dúvida, pessoal? Rogério, quer falar alguma coisa? Andréia, pode falar, Andréia. Quero. Mas vou esperar todo mundo falar aí e eu vou encerrar, tá? Ei, Priscila, bom dia. Bom dia a todos aí. Hoje eu sou a gerente da House, nacional da House. E assim, a dificuldade, o argumento que a gente mais encontra, né, por parte dos gerentes que estão na ponta de todas as cidades e participam dos fechamentos, é que o que diferencia, sei que pela nossa metodologia de cobrança, o cliente paga mais juros no final, por conta do pós-obra no 1,99 mais os juros mais o IPCA, né? Na composição, na formação total, tem mais juros. Só que para eles venderem na mesa, porque eles não apontam a calculadora, não mostram como vão ficar o resultado final, e a gente até hoje, né, o Matheus lá com o Flávio do jurídico conseguiu fazer uma calculadora dessa para nós, mas até então vendia-se o quê? Que a prestação é aquela e durante a obra correção só de INCC. E o cliente vê isso, ele só vê isso porque ele paga aluguel, ele paga a evolução de obra, e ele está pagando a prestação da entrada. Então, esse período da obra, ele sobrecarrega o cliente. E o nosso corretor hoje tem essa dificuldade de colocar a prestação da Encash, por ela ser price, ela ser igual durante todo o processo, ela fica mais alta no início para o cliente. Então, essa é a nossa dificuldade. Eu sei que você acabou de falar que não tem mudança, que o seu produto é esse. Não tem mudança na metodologia, não tem mudança na forma de fazer o cálculo, né? Mas hoje é a nossa dificuldade. Então, quando eu estava esperando você terminar, mas você já falou isso daí, a minha pergunta seria
se existiria alguma opção, sabe, de ter a prestação price ou ter a prestação, né, menor durante a obra e maior no pós-obra. Essa seria a minha pergunta. E, assim, deixando até mesmo para pensar se é possível uma coisa dessa para facilitar a venda do produto aqui na ponta. Oi, você Está tá no mudo. mutada, Priscila. Perdão, quando a gente definiu aqui todas as condições comerciais, a gente já sabia aí desse ajuste, isso acontece com todas as empresas parceiras nossas, tá, Andréia? Acontece com a MRV, acontece com a Direcional, porque eles vão, né, tem produtos a ser comparados de forma diferente, e eles fazem a mesma coisa que vocês. No pré-chaves, eles fazem o NCC, no pós-chaves vai ser a correção dos juros, mais IPCA. A gente sabe que a nossa correção após entrega de chaves ela é mais vantajosa, porque vocês trabalham com taxa de 1,99 e a gente com 1,45. Mas a única forma que vocês têm de conseguir trabalhar isso dentro da venda, Andréia, que eu vejo primeiro, se a gente está falando que 22% dos clientes teria aprovação, 80% da sua venda, de fato, você seguiria com a INC, porque a gente não passaria pela enquete. Então, a gente está falando de um percentual pequeno com relação ao que vocês têm hoje de venda. Segundo, que se você está numa mesa de negociação com o cliente, quem que informa o valor da parcela do cliente? Ele só compara porque vocês dão opção, não? Porque se você não desse a opção de falar, eu tenho esse aqui que é mais barato agora e esse aqui que é mais caro agora, o cliente vai querer o mais barato. Será que não tem a ver com a forma como a gente está conduzindo a venda? Porque eu vou te dar um exemplo aqui, eu nunca fui de construtora, tá, André? E pode ser que eu esteja assim, viajando na maionese. Quando eu trabalhava com telefonia, e eu trabalhei mais de 20 anos com telefonia, estou falando de produtos de ticket médio pequeno, etc., mas eu trabalhei com grandes clientes corporativos. E eu tinha uma prateleira de produto, e eu ia ter o produto que a minha empresa queria que eu vendesse. Se eu começasse a vender para o cliente o produto mais barato, ele só ia comprar o mais barato, eu não ia vender o produto que era de interesse daquele mês. E toda a área comercial a gente sabe que funciona assim. Será que não está uma oportunidade aí de como a gente vai abordar esse cliente? Por que que a gente está comparando? O cliente não sabe dessa taxa, ou o cliente já chega sabendo qual que é a parcela que ele vai pagar, porque aí a gente tem outro cenário também. O que que acontece? Na verdade, não compara um com o outro, não, Priscila. Não existe a comparação. Olha, aqui a gente tem um produto mais barato e aqui não. É realmente ocupação de renda do cliente. O cliente já, hoje nós estamos, se você viu todos os nossos processos, todas as nossas pastas, você viu que grande parte delas não seguiram. Hoje nós estamos tendo muito cliente aprovado e um número muito grande de clientes que não querem fechar e clientes aprovar total, porque estão exatamente com medo da parcela mensal com a construtora. Aquela lá da Caixa, eles não estão temendo, porque eles vão ter 3 anos de aumento de salário, eles vão ter, tudo pode mudar, eles estão estudando, formando e tendo um novo futuro. Mas hoje, o encaixe hoje, tá assim, nós nunca tivemos tanta dificuldade de pegar. Você viu, você falou que pegou todos os processos de janeiro e fevereiro. Então, você viu Caiu, que nós Andréia. tivemos um número enorme Ou, de... Andréia, sua Oi? ligação está falhando. Sua ligação está falhando, seu áudio, seu som. É porque eu estou em deslocamento, voltando de São Paulo, cada hora o Tá, sinal então fica... repete, por favor, o final para a Melhorou? gente que faltou. Melhorou. Melhorou? Melhorou. Então, estou falando que você teve a oportunidade de ver as nossas pastas e viu que nós temos um número grande de clientes aprovados e que não deram sequência. Cliente que gera contrato e não assina, porque estão muito temerosos da correção da prestação, de caber na pasta dele. Então, assim, isso é um problema que a gente está enfrentando enorme mesmo. E eu, na qualidade de gerente da empresa toda, eu tenho a ciência do quanto é importante para a empresa a venda do crédito pela Encash. Mas a gente está tendo essa dificuldade muito grande. E não está sendo falado assim, olha aqui é mais barato do que aqui. A gente não dá a opção das duas
Não tem nem como. Se a gente fizer isso, a gente enterra de vez a opção de ir pela encash. Mas é porque, de fato, o cliente está comprometido e está com medo. Por isso que eu estou falando assim, eu sei que vocês trataram, tiveram este acordo, mas será que vai incidir? Mas o cliente pensa assim, daqui a 3 anos eu posso melhorar, posso casar, ter uma renda juntada com a minha. São cenários que podem mudar. Então, hoje a gente já tem dificuldade dentro da nossa realidade, que é com a construtora, que dentro do prazo de obra é só o INCC. Agora, se a gente conseguisse, não sei se é possível, tá, Gabriel? Você que fez toda essa tratativa com a Encash, mas hoje é a dificuldade que a gente tem, de forma alguma oferecendo o menor e o maior. Isso não existe. E a gente precisa virar a chave. Às vezes, esses 22% tem como a gente virar mesmo. Eu sei que é uma questão de cultura, a gente tem que mudar. E o que eu peço aqui diante de todos os coordenadores, os gerentes, é que realmente mudem vendo a possibilidade que isso aconteça. Faça acontecer. Mas hoje a gente está tendo esse entrave aí. Não com a encash, tá? Não é com a encash. É com a conclusão da venda mesmo. Está mutada. Entendido, Andréia. Tatiana, antes de eu te dar a palavra, vou só reforçar algumas coisas aqui, também solicitar a contribuição do Gabriel. Eudirene colocou aqui, reforçando aí, que o sentimento dela é o mesmo da Andréia, que os clientes têm renda baixa, que não consegue, que a encash não cabe aí no bolso do cliente. Acho que vale a pena, Gabriel, uma discussão comercial interna nossa sobre como que o produto foi desenhado e o que está se enquadrando ou não, e se realmente isso é uma realidade, talvez seja um produto que não vai, que a gente vai precisar aí trabalhar mais nessa negociação nossa de entendimento do produto, tá? A Carol colocou aqui a questão dos balões. Nesse momento a gente não tem, mas a Enquete está tentando trabalhar isso sistemicamente, tá, Carol? A gente está com uma demanda aí com outras construtoras e talvez a gente, num futuro mais breve aqui, a gente consiga alguma coisa nesse sentido para aliviar a parcela, tá? E aí eu vou dar a palavra aqui para a Tati, que estava com a mão levantada, em seguida o Pedro. Pode falar, Tati. Ei, Priscila, bom dia, tudo bem? Tudo e você, meu bem? Também. Então, a minha dificuldade hoje aqui em Juiz de Fora não é nem de vender o produto, porque se você buscar no meu histórico aí, quase toda semana, teve uma semana que inclusive foi todos os dias, eu fiz uma tentativa de aprovação. Acontece que, por exemplo, o último que eu fiz, dia 7, foi direto reprovada. E aí, nessa questão do reprovado, igual um outro que eu tive condicionado, que eu precisava de 43 mil e liberou 19, o que eu queria ver com você? Existe a possibilidade de eu pedir uma nova avaliação, incluir mais documentos e ver se libera isso dentro do sistema? Porque, assim, eu até chamei o Gabriel viu uns casos meus no mês passado também. O Jimmy foi até no Gabriel, porque eu estava com uma bateria de reprovados. De todos que eu fiz, se você olhar, eu só tive um cliente que passou pela enquete, assinou e fez tudo certinho. Os demais não foram porque eles não foram aprovados. Não foi nem por uma tentativa. E, assim, as minhas palavras são as mesmas da Andréia, porque eu não faço nem comparativo. A maioria dos meus parceiros, eles vendem muito bem MRV e eles conhecem bem a enquete. Então, isso não é um problema quando eles veem que tem que ser feito pela enquete. Só que na hora que a gente envia a documentação, acontece isso. E talvez se você desse uma dica assim, não, Tati, olha só, refaz, coloca mais documentação, cancela, pede para reaver, talvez a gente consiga estar avaliando e aprovando mais. Porque hoje, se você me perguntar a dificuldade, essa é a minha dificuldade. Se você puxar meu histórico no sistema, você vai olhar que é isso também. O que a gente pode combinar, Tati? Do reprovado não tem o que fazer, tá? Você viu ali que de tudo que eu avaliei de vocês, a gente tem uma volumetria alta, né? A gente tem 30% de reprovação mesmo. É pelo perfil do cliente, que vocês mesmos já falaram aqui, a renda é muito baixa, um score muito ruim, e aí a gente acaba não aprovando.
Para esses de contraproposta, Tati, a gente pode fazer um trabalho de tentar entender qual que é a renda real desse cliente, porque às vezes ele tem alguma oportunidade de ter uma renda melhor aqui comprovada. Se você quiser trazer alguns exemplos, pode me mandar, pode me chamar no WhatsApp, eu estou lá no grupo com vocês, mas vou pôr meu telefone aqui também. Eu sento, eu, o Guilherme, a gente senta aqui para a gente poder entender se teria como ser melhor, entendeu? E aí você ter mais segurança no processo que você está fazendo. A gente pode avaliar isso junto e entender se a gente teria essas melhorias aí dentro desse processo, tá? Tá ótimo. E assim, uma outra questão também que eu tenho visto, depois que você incluiu essa última parte da simulação, esse último que eu fiz, eu não cheguei a incluir a documentação. Foi logo na simulação que já deu reprovado. Você acha que se eu voltar e incluir como proposta, colocar a documentação, tem essa chance de pelo menos ser analisado de novo ou não? O reprovado, não. O reprovado você nem consegue seguir com ele. O contraproposta pode ser que a gente tenha melhoria. Porque a reprovação, ela não vem da documentação. A documentação que eu estou olhando é só contra-cheque. A documentação vem de Serasa, de Bacen, ela vem de renda, entendeu? Então, ela não tem nada a ver com o comprovante. Então, esse reprovado não é um lead que a gente vai conseguir qualificar. O contraproposta, a gente pode trazer melhoria, sim, desde que a gente consiga entender. Por isso que eu quero entender isso junto com você, tá bom? Então, tá ótimo. Obrigada, tá? Por nada, meu bem. Você me chama, tá? Deixei meu número aí para você. Chamar. Tá bom. Pedro, pode falar. Priscila, bom dia, tudo jóia? Tá me ouvindo aí? Tudo jóia, meu bem. Eu tinha comentado na reunião passada sobre o caso aqui da minha cidade, né? E eu não estou falando isso em relação à prioridade de ninguém, né? Mas voltar no assunto de que eu acho que cada cidade tem a sua peculiaridade, né? Aqui em São João del Rei, o cliente não ganha muito subsídio. Então, enquanto nas outras cidades o cliente ganha 10, 15 mil, aqui o cliente ganha R$1.000, 2.000. O Gabriel sabe que aqui é um pouco diferente. Então, aqui na minha cidade acontece o seguinte, a minha avaliação é muito mais baixa do que o preço de venda da minha tabela e o meu cliente não ganha subsídio. Então, mês passado, só para não falar que eu tentei, né, eu fiz 13 vendas aqui. Então, eu acho que umas metade, eu tenho certeza que eu mandei para encash e não aprova o cliente. Eu mandei clientes que são 2 pessoas, tinha uma renda um pouquinho melhor, eu não consigo nem metade do que eu preciso do subsídio, né? Aprova uns 20 e pouco, né? E eu preciso aqui de 50, às vezes 60 de pró-soluto. Então, assim, não é que a gente não tenta vender, né? Eu acho que, assim, cada cidade, eu acho que, de repente, eu não sei como é que vocês podem fazer isso, mas tem que analisar de uma maneira diferente. Aqui eu não consigo colocar uma renda de 1.300, uma mensal de 1.300 para o cliente pagar 1.400, né? Que é o que acontece na maioria, de repente, em algumas cidades, eu não sei. Então, a minha dificuldade está sendo essa hoje, né? É um cliente com uma renda muito frágil e que a encash não aprova, e essa dificuldade da aprovação, de quanto meu cliente aprova de 80% e o que eu preciso colocar no pró-soluto, entendeu? Não tem muito mágica aqui, é a matemática mesmo. Entendi. Deixa eu te falar uma coisa aqui que talvez vai servir aí para outras pessoas que estão com esse sentimento, assim como o seu, assim como o da Andréia, assim como o da Direne, das pessoas que estão colocando aqui. Eu vou voltar aqui na apresentação, vou voltar nesses números aqui, ó, só para a gente pensar junto em algumas coisas. Priscila, você está falando que a encash não está funcionando porque a gente não faz, porque a gente não quer. Eu entendo a situação de vocês. Inclusive, a encash não vai funcionar para os seus clientes, para 80% dos seus clientes, ela não vai funcionar. Então, isso a gente já é sabido. Os números já mostram isso para a gente. A dor da Tati, que as propostas estão sendo negadas, sim, 32% está sendo negado. A dor de não estar aprovando o tanto que vocês precisam, sim, 50%, 46% está entrando em contraproposta e dando um retorno de risco muito menor do que vocês precisam.
Aí aqui a gente viu uma primeira oportunidade, que é o que a gente está combinando hoje. Será que esse cliente, de fato, hoje em dia, pessoal, vamos pensar juntos aqui, independente se é em São João, se é em São José dos Campos, se é em Juiz de Fora, é muito difícil um cliente viver puramente com uma renda de 1.800, uma renda de holerite. Esse cliente, ele está recebendo algum subsídio do governo, ele está recebendo algo, ele está fazendo, pulando ali alguma coisa para ele conseguir ter um dinheirinho a mais. Ainda mais é um perfil de cliente que quer comprar um apartamento, que quer daqui a pouco ter uma família, eu já tenho uma família. Então, a gente sabe que isso aqui é uma oportunidade da gente melhorar. E a gente tem uma parcela aqui, que é a menor de todas, que a gente vai ter a aprovação. Se a gente tiver um acompanhamento que, beleza, tudo que eu chego aqui, eu vou passar por uma simulação da iCash e vou entender. Esse cliente enquadra na encash ou não? Ah, ele foi negado, ele não vai enquadrar na encash. Poxa, ele precisava de um risco de 21, a encash está liberando 15, ele não vai enquadrar na encash. Poxa, o cliente teve 100% da aprovação. Em cima desse cliente, eu vou trabalhar em cash. E eu ainda corro o risco desse cliente que foi aprovado não querer seguir por causa do valor de parcela que a Andrea colocou, que é um ponto que a gente tem aqui também, que pode ser que mesmo fazendo a encash, mesmo aprovando a encash, o cliente não quer. Então, o que eu acredito que a gente possa fazer? Vamos, então, passar 100% desses clientes, porque é tão rapidinho, é menos de 1 minuto. Vamos subir esse cliente para ver se teria aprovação ou não? Vamos colocar o contra-cheque dele lá? E aí a gente vai começar a ter números do seguinte, olha, 100% das vendas aqui que foram feitas, das 170 vendas que foram feitas, a Encash, o time da Enc passou todas as propostas e a Encash não aprova crédito algum. Não fica dentro do que eles conseguem comercializar. A gente tem um problema de produto, que é o que vocês estão me falando. Mas aí, para eu chegar e falar, conversar, e até para o próprio Rogério conversar isso dentro da Inc., a gente precisa ter o produto funcionando. E hoje ele não funciona, tá? Então, tem gente que passou e não foi aprovado, ótimo, beleza. Quando eu destaquei as meninas aqui, o destaque delas não é só pelo volume, não, tá? Porque elas fazem muita coisa. E muita coisa delas, elas podem dar o depoimento aqui. É negado, gera contraproposta, não é o valor que ela precisa. Mas também a gente vê delas que nem sempre o cliente precisa de todo o valor. Radai mesmo deu esse exemplo. Poxa, ele conseguiu liberar o fundo de garantia. Então, eu precisaria era de menos do que eu estava pedindo. Elas conseguiram entender que nesse mundo de coisas delas que são negado e que tem contraproposta, elas também conseguem ter aprovações. E daí a gente segue com as nossas vendas, entendeu? É isso que talvez a gente precisa ter uma virada de chave aí dentro do que eu estou conversando com vocês, tá? Pode falar, Samuel. Tudo bem, Priscila? Bom dia. Bom dia. Priscila, seguinte, só para você entender a situação aqui de Uberlândia. Igual o Pedro Regoto, aqui Uberlândia não tem subsídio. Aqui é R$0 de subsídio, não tem jeito. Vou colocar aqui para você ter uma ideia, um cliente que ganha R$5.000 de renda, beleza? Esse cliente vai ficar com parcelinha da Caixa de R$1.499, tá? E eu vou precisar de dividir com a Encash o restante. Vai dar aí 22%, mais ou menos, um exemplo. Se eu simulando pela Encash, dá 1.437. Aí, o que eu quero que você entenda? Nossa obra aqui tem 85%. Então, o meu cliente já está pagando os 1.499 de parcela Caixa, ele já está pagando de evolução de obra. Então, 1.500. Mais a parcela da Encash, 1.437. 2.937. Esse cara ainda paga aluguel, tem que comer, tem que viver. Então, para o nosso produto hoje, é muito difícil encaixar em cash, entendeu? E lembrando que é um cliente que tem 5.000 de renda, não é um cliente ruim, ele está comprando um apartamento de 40 metros quadrados. É um bom perfil de cliente para comprar um apartamento de 40 metros quadrados. Então, assim, só de dentro da obra desse cara já dá R$2.937. É muito difícil conseguir vender em cash, entendeu? É só realmente para o cliente que tem condição mesmo de comprar. A gente conseguiu fazer um aqui mês passado, a Daniela, minha esposa, toma conta da house, ela conseguiu fazer um mês passado, mas o cliente aprovou como se fosse renda informal, mas o cara ganhava 30 mil. Esse cara consegue pagar em cash, para ele realmente ficou muito melhor do que fazer com a gente na Índia. Mas é muito difícil para mim aqui, entendeu? Eu estou falando só para o Uberlândia, sabe, Priscila? Tá bom. Você tem ideia do nosso produto.
Tá bom. Obrigado. Pessoal, Priscila, Priscila, só um minutinho. São 10h15, a reunião já passou de 1 hora. Depois de 1 hora, ela perde produtividade. Eu acho que o principal aqui, o recado foi dado. Tem muita coisa para a gente desenvolver. Eu acho que foi uma das melhores reuniões, né? Porque trouxe dados, trouxe performance. Eu acho que a gente tem que criar uma rotina, aproveitando que o Guilherme é o responsável pela nossa conta, de fazer esse bate-papo aqui pelo menos a cada 15 dias, entendeu, Guilherme? Trazer esses números, Perfeito. trazer o resultado. Aí as pessoas trazem as dores delas do dia a dia para a gente bater papo, trocar ideia, entender como está em cada cidade, para a gente buscar a melhoria contínua disso daí, né? Tem várias ações que a gente está desenvolvendo e promovendo em algumas reuniões com o Edinho, com o financeiro. A gente precisa muito de um simulador do Prosoluto da Inc. para as pessoas poderem comparar. Na hora que a pessoa começar a realmente conseguir comparar a prestação que ele vai pagar da Inc. com a prestação da Encash, a gente vai ver que a gente vai ter um resultado melhor. E o recado que eu quero deixar aqui para os corretores, pessoal, que é humanamente possível, isso não é só da nossa incorporadora, é de todas, ninguém aguenta ficar parcelando esse Prosoluto para todo mundo em 60 vezes, em 72 vezes, em 22%, 23% de Prosoluto, porque a margem está indo toda embora, essas pessoas não estão conseguindo pagar. Então, o apoio que a gente tem hoje da Encash foi uma vitória, foi uma conquista para a construtora, que antes ficava só na Direcional, MRV, que são empresas assim líderes de mercado, né? Quem dera um dia a gente possa alcançar aí um pouco do que eles têm hoje de performance. Mas é um caminho. Então, a gente tem lá que se dedicar mais, oferecer mais para o cliente, entender mais sobre o projeto, não é só no achismo, no medo de perder a venda, de não falar para o cliente. E o recado que eu quero dar para vocês é que não são 100% das vendas. É a gente fazer ali 50%, 60% na Encash, 50%, 60% vai continuar sendo pela gente. Não tem jeito, nem todo mundo vai aprovar lá na Encash. Mas a gente precisa ter o hábito e perder esse medo de oferecer para o cliente e mostrar para ele. Tá bom? Esse é o recado que eu quero deixar para vocês. Uma ótima semana para todos. Que Deus nos abençoe, nos dê sabedoria para vencer mais essa semana, vencer esse mês de março. Vamos para cima, que o resultado de março na Encash tem que ser muito superior a janeiro e fevereiro junto. Tá bom? Esse é o compromisso que eu preciso de vocês aí para esse mês de março. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau, obrigado. Obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal. Boas vendas aí para vocês. Obrigado, pessoal. Colocamos o QR Code e o link para poder preencher lá na enquete no grupo do estudo, tá, gente? Obrigada, viu? Tchau, Obrigado. Tchau.